Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho em processos de sua empresa. Tria Software.
Olá, muito boa tarde para você. Agora é exatamente 2h04. Eu falo aqui ao vivo do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde acontece a 7ª RM Vale TI e também o 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira. 2 eventos que pela primeira vez acontecem no formato online. Eu sou a Mirela Bergamo e vou aí passear com você, visitante, por essa nossa experiência digital. Hoje, durante o nosso Congresso de Tecnologia, o assunto é o agronegócio. Vamos ter mais 2 painéis durante o período da tarde, a partir das 3h15. E agora, nós continuamos com a programação do Fórum Espacial, com o último painel do dia. Lembrando que as palestras do Fórum são em inglês, então, se você precisar, aqui na parte superior da sua plataforma tem o ícone do globo, basta ativar para você receber a tradução simultânea. Vamos lá, então, abrir o nosso último painel dessa tarde. Vamos ver se os nossos palestrantes já estão posicionados. Hello, hello. E o Danilo Sakai, da Agência Espacial Brasileira, vai ser o nosso moderador com o assunto mineração espacial. Uma ótima tarde para você, Danilo. O painel é todo seu. A good job. Olá, ótima tarde a todos. Good afternoon to everyone. Boa tarde a todos. Eu sou Sakai, Danilo Sakai, vou ser o moderador desse painel. Queremos a opinião de um ponto de vista tecnológico e também de um ponto de vista financeiro e econômico. Qual tem sido o interesse de voltar à Lua? Tem alguns projetos. E tem programas de exploração do espaço e da Lua. E ontem mesmo, NASA tocou e conseguiu conectar. Então, há muitos desenvolvimentos na tecnologia, no setor regulatório, que vão permitir que os humanos explorem o espaço além das fronteiras que já conseguimos explorar. Então, o alto custo do transporte espacial justifica investimentos e pesquisa. E talvez sejamos capazes de construir uma base lunar. Então, para discutir as iniciativas atuais, vamos dar as boas-vindas a 3 especialistas com históricos diversificados. O primeiro é Gustavo Roque, ele é responsável pela coleta de dados e também ele transformou a cultura da sua empresa, na Vale. O Sr. Caio Acierno, que é o presidente da iSpace nos Estados Unidos, e ele foca muito em missões lunares e também serviços espaciais. Ele tem 2,6 milhões de dólares em compras para investir nos seus negócios. O senhor Matias Link, da Agência Espacial de Luxemburgo, LSA. O senhor Matias Link, ele trabalha com a disseminação da política de exploração espacial, trabalha também com questões regulatórias e também questões financeiras. Então, só para esclarecer para a nossa plateia, cada palestrante terá 15 minutos para suas próprias apresentações e ao final das apresentações nós teremos 10 minutos para perguntas e respostas. O senhor Matias Link, eu passo a palavra para o senhor começar. Ok, muito obrigada. Está funcionando? Vocês estão conseguindo ver os meus slides? Ah, sim, ok, ótimo. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar desse painel tão sensacional. Eu vou discutir com vocês o uso de recursos espaciais e também coleta de dados. Eu trabalho na Agência Espacial de Luxemburgo, ok? E nós temos uma nova iniciativa. Também temos informações sobre o Centro de Recursos Espaciais que estamos construindo em comparação com a Agência Espacial. Então, primeiramente, eu vou passar para o próximo slide, só para dar um histórico de Luxemburgo. Para quem ainda não conhece Luxemburgo, nós começamos com a exploração espacial há algumas décadas e você pode ver nesse slide a evolução da nossa agência. Então, eu acho que o que é importante aqui notar é que estamos
estamos ligados nessa exploração espacial desde 1985 e primeiro a nossa abordagem era muito comercial e industrial, porque começamos a estabelecer a empresa ESA, que é uma das grandes operadoras de satélites hoje em dia. E com o passar das décadas, ao redor da ESA, desenvolvemos um setor muito robusto, com segmento de exploração espacial, explorações, operações, e o governo de Luxemburgo determinou que o espaço era uma grande prioridade para o nosso governo e que deveria ser desenvolvido para além disso. Então, continuamos com foco econômico e industrial e governamental. E com esse foco, em 2016, nós lançamos uma iniciativa de discussões para recursos espaciais que eu vou explicar para vocês agora. Por que nós, de fato, desenvolvemos um interesse na utilização de recursos espaciais? Primeiro, porque os recursos espaciais estão disponíveis e são muito valiosos. É claro que você encontra muitos recursos aqui na Terra e também no espaço. E você pode usar isso para muitos usos. Apoio de vida para os astronautas, ou então subdividir a água em hidrogênio e oxigênio, para a construção, material para a construção de foguetes e naves espaciais. E você pode também manufaturar infraestruturas no espaço. Então, há um grande escopo de possíveis usos para os quais podemos usar esses recursos espaciais. E talvez faça até sentido, em algum momento, trazer esses recursos de volta para a Terra. Talvez não os encontremos mais aqui. Então, há muitos casos de uso. Esse é o primeiro ponto. E quando você usa os recursos espaciais no espaço, você pode recriar uma futura economia espacial, porque você se torna menos dependente do lançamento de foguetes da Terra. E aí você pode ter exploração do espaço mais profundo, e talvez isso aqui pareça muito futurista para a gente, né? Exploração do espaço mais profundo, mas eu acho que não vai acontecer, não vai demorar muito ainda para acontecer. E mais importante também, tem valor comercial, porque a tecnologia que você conseguirá desenvolver poderá ser usado em outros setores, não apenas no setor espacial. Então, Ok, próximo slide. Espero que vocês consigam ler isso, porque eu não estou conseguindo ler as letrinhas, não. Peço perdão por isso. E é claro que o uso de recursos espaciais ainda apresenta muitos desafios. Tem desafios técnicos, né? A gente, por exemplo, pode discutir essas 4 áreas. Então, primeiro, as dificuldades técnicas. A gente tem que amadurecer algumas tecnologias que ainda são necessárias. As dificuldades regulatórias, a gente precisa desenvolver um arcabouço legal global. As dificuldades financeiras, a gente tem que atrair investidores privados e descobrir mais fundos. E do lado dos negócios, a gente tem que identificar modelos de negócios que ainda não existem. Então, todos esses grandes desafios estão conectados. Você não vai achar um investidor que vai investir no mercado que ainda não existe, que não é bem regulado, regulamentado, ou que não tem toda a capacitação técnica. Então, mantendo isso em mente, em 2016, nós lançamos essa iniciativa Space Resources.lu, para que nós pudéssemos ter uma exploração pacífica e sustentável e para que pudéssemos usar os recursos espaciais. E a estratégia criada para isso é baseada nesses 5 pilares. Então, de uma forma geral, a gente tentou criar passo a passo e superar cada um dos desafios que eu mencionei. Aí eu vou mencionar cada um dos pilares bem rapidamente, te dar alguns exemplos do que estamos fazendo. No primeiro pilar, você tem apoio político, que foi muito importante para a gente desde o comecinho,
para que pudéssemos convencer a população em geral e a mídia da possibilidade do interesse, de como seria interessante usar os recursos espaciais. Então, isso se tornou, eu me tornei muito ativo na Europa fazendo isso e também nas Nações Unidas para realmente promover esse tema para que ele possa receber toda a atenção devida. Também assinamos alguns acordos bilaterais com os Estados Unidos e a China para que a gente também pudesse discutir esse tema e que isso seria incluído em futuros planos, programas e na arquitetura espacial. E eu tenho muito orgulho em dizer que há 3 ou 4 semanas, Luxemburgo era um dos países que assinou esse acordo. E também um arcabouço legal entre países para trabalharmos na Lua e também para incluir os recursos espaciais. Em relação ao segundo pilar, arcabouço legal, se tivermos tempo eu vou poder me delongar nisso. Infelizmente, o tratado que regula as atividades espaciais de forma geral, esse tratado ele não é muito claro em relação ao uso de recursos espaciais. Há muito trabalho ainda a ser feito. No nível internacional, precisamos entrar num acordo para saber o que será necessário fazer. E Luxemburgo também se engajou muito na ONU, mas, paralelamente, a gente tentou, passo a passo, impactar outros níveis. Criamos uma lei e adotamos uma lei em 2017 para esclarecer a situação no nível nacional. E, ao mesmo tempo, nos engajamos com fóruns bilaterais, com algumas associações, agências e acordos bilaterais com outros países para que pudéssemos ter uma maior compreensão desse arcabouço legal. Em termos de pesquisa e educação, foi muito importante para a gente também pensar sobre o futuro, os talentos que nós precisamos. Então, trabalhamos lado a lado com os nossos centros de pesquisa e também com os centros de pesquisa em todo o mundo, para garantir que a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia fosse resolvida e também criamos programas educacionais especiais no nível de mestrado com as nossas universidades para que pudéssemos educar os alunos graduados já para se voltarem para essa indústria. No quarto pilar, temos inovação e pesquisa e desenvolvimento, então focamos muito com a iSpace, para que a gente pudesse ter apoio dedicado, financiamento dedicado, para que eles tivessem P&D nessas empresas, e trabalhamos muito com a Agência Espacial Europeia, e assinamos um acordo em 2017 para que pudéssemos focar na exploração de recursos espaciais. E nós também desenvolvemos a nossa própria estratégia de uso de recursos espaciais. E uma das maiores agências espaciais do mundo tem uma estratégia para isso. E, por último, mas não menos importante, em termos de financiamento, achamos que é muito importante não apenas pensar no investimento para P&D, mas também investimentos de equity e para que possamos atrair o setor privado, investidores privados, para que a gente possa desenvolver o mercado futuro. Aqui, por exemplo, nós assinamos um acordo com o Banco de Investimentos Europeu e trabalhamos lado a lado para saber como poderíamos desenvolver esse setor. Próximo slide, por favor. Sim, eu queria mostrar isso aqui rapidinho para vocês, porque nós somos um pequeno país, a nossa agência espacial é menor, então é muito importante encontrarmos empresas e apoiar essas empresas e lançar essa visão a longo prazo com eles, de uso de recursos espaciais, e ao mesmo tempo nós poderíamos desenvolver receita, um modelo de negócio sustentável, a médio e longo prazo. E eu mencionei aqui nesse slide 5 empresas que já se estabeleceram muito bem, que estão em Luxemburgo. Então, às vezes, elas são subsidiárias de outras empresas estrangeiras. Mas vou dar alguns exemplos. Eu vou deixar o iSpace para o próximo palestrante, talvez, né? Eu acho que ele vai conseguir explicar isso muito melhor que eu.
Então, a Mana Electric, por exemplo, é uma empresa que tem a visão de fabricar células solares, para usar a longo prazo e oferecer energia e eletricidade para as operações na Lua. E elas usam a mesma tecnologia que é utilizado nos desertos. Então, eles têm uma visão a curto prazo e a longo prazo. E é esse tipo de empresa que a gente está tentando encontrar e apoiar na nossa iniciativa. Eu não tenho tempo para as outras, mas mais tarde talvez a gente possa discuti-las. E aí, depois, o último tópico que eu queria discutir com vocês. O último tema que eu queria discutir com vocês é o Centro de Inovação de Recursos Espaciais Europeu. Esse é o novo centro que estamos construindo com a Agência Espacial Europeia e queremos construir um centro de expertise para aspectos econômicos, de negócios, científicos, por exemplo, exploração robótica, ou então e também queremos criar uma economia espacial para o futuro. Também queremos que esse centro seja muito aberto. Também queremos trabalhar com outros países como o Brasil e outras empresas. E um elemento importante nesse centro seria parcerias com outros setores, setores de petróleo e gás, outros setores, porque as tecnologias podem ser utilizadas em outros setores, né? Então, só para concluir, nós teremos 4 pilares que vamos lidar com esses centros. Pesquisa, tecnologia, também vamos criar conexões com as empresas, com grupos maiores, e vamos também criar uma incubadora de startups ligada ao uso de recursos espaciais, e ao mesmo tempo esse centro também vai ter um ponto focal para a gestão da comunidade, da nossa comunidade, principalmente na Europa, mas também de todo o mundo. Queremos trazer especialistas de todos os campos, queremos trocar informações e precisamos fazer isso. Então, eu acho que meu tempo terminou aqui. Não quero acabar com o tempo dos meus colegas. Então, muito obrigada novamente por essa oportunidade de compartilhar o que estamos fazendo em Luxemburgo. Ok? E depois eu terei tempo para responder as perguntas. Muito obrigada. Thank you very much, Dr. Lin, for your presentation. It was very interesting to see the 5 strategic pillars behind the Luxembourg Space Agency. Foi muito interessante a sua apresentação dos seus 5 pilares estratégicos. Eu sei que é muito diferente das agências espaciais tradicionais, vocês focam muito nos negócios, desenvolvimento, criação de empregos de valor econômico e também um arcabouço legal. Vocês foram realmente pioneiros nessa área. Então, isso é muito legal também que vocês também fazem missões e pesquisa. Tenho certeza que teremos perguntas sobre isso. A nossa próxima apresentação é do Caio Serno, do iSpace. Pode começar. Gostaria de agradecer a todos, primeiramente, as pessoas no Brasil. Gostaria de agradecer pela minha oportunidade de falar pela segunda vez virtualmente. Eu espero ir para o Brasil em breve. Eu gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente. Então, gostaria de agradecer novamente por esse convite ao Fórum da Indústria Espacial. Eu queria começar apresentando a Space. Então, nós estamos crescendo muito nos últimos anos. Nós temos 130 pessoas contratadas de 20 nacionalidades diferentes, mas nós só temos uma visão em comum, e essa visão é chamada de Moon Valley, Vale Lunar, a ideia de ter 1000 pessoas trabalhando e vivendo na Lua em 2040. Então, para o resto dessa apresentação, eu queria explicar para você os passos que a gente está tomando para tentar fazer com que isso vire uma realidade. Então, primeiramente, nós já temos 10 anos, nós fomos fundados em setembro de 2010, nós éramos bem pequenos pelos primeiros 5 anos e ao longo dos últimos 3 anos a gente cresceu muito. Nós temos 67% da nossa equipe de engenheiros e nós temos um grande foco
no lado dos negócios também. Nós temos uma rede global, então nós temos escritórios no mundo todo, nós temos na Europa, no Luxemburgo, posso falar um pouquinho sobre isso em breve. Nossa sede é em Tóquio e nós temos também um escritório nos Estados Unidos. Nosso negócio principal para fazer esse Vale Lunar é ter um sistema de parceria, um sistema de pagamento e um sistema de dados. Nós somos uma das companhias melhor financiadas de exploração espacial. Nós já conseguimos 125 milhões de dois tipos estratégicos de financiador. Nós temos o financiador que vem do setor financeiro e nós temos também outros investidores estratégicos que são companhias, várias delas têm companhias de mais de 100 anos de idade e eles estão querendo oportunidades para expandir seu negócio. Qual é o nosso próximo passo, dizem essas companhias? Qual é o próximo lugar que eles podem fazer seus negócios? Então, para muitos deles, eles acham que a superfície lunar é um desses lugares. Então, a gente tem também... A gente tem, por exemplo, uma parceria com uma companhia de seguro de vida e com linhas aéreas. Então, eles querem entender como eles podem operar na superfície lunar. Então, vou falar um pouquinho sobre as conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Uma das nossas maiores conquistas é ser parte do programa CLPS da NASA, como eu mencionei na introdução. Esse é um programa de 2,6 bilhões para mandar instrumentos para a superfície lunar. E nós somos parte da equipe Draper. Nós estamos trabalhando com essas companhias para levar cargas não somente da NASA, mas a gente também vai receber outras cargas do mundo todo. Eu espero que tenham cargas do Brasil também. Nós temos essa colaboração global, então a gente está trabalhando de forma muito próxima com a NASA nos Estados Unidos, nós temos também uma aliança com a JAXA no Japão, e como o Matheus mencionou, eu queria falar, nossa, eu adorei esse slide que falou da gente, mas nós também trabalhamos com a agência europeia e especialmente com a de Luxemburgo. Nossos relacionamentos com os governos e com as agências espaciais europeias são cada vez melhores e a gente quer possibilitar que eles cheguem na superfície lunar. E eu fiz esse pequeno círculo aqui na América do Sul com interrogação, porque eu quero que em breve a gente tenha uma grande colaboração com o Brasil. Então, uma das coisas que nós percebemos que é muito difícil para muitas companhias espaciais é que eles estavam desenvolvendo tecnologias, mas eles não conseguiam realmente lançar essa tecnologia. Então, uma coisa que a gente fez desde o começo foi um contrato com a SpaceX para lançar nossas primeiras 2 missões espaciais. Então, a gente conseguiu o dinheiro, a gente agora já está com o lançamento pronto para quando a missão estiver pronta para ser lançada. Então, a gente teve um PDR bem sucedido. Isso é um selo de qualidade. Então, a gente tem 25 especialistas do Japão, Europa, Estados Unidos, incluindo da JAXA, Agência Espacial Europeia. E a gente já está no CDR no momento. Então, vamos falar sobre as 2 primeiras missões. A nossa primeira missão será em 2022 e a gente chama essa de missão R, e a nossa segunda missão é em 2023. Então, essencialmente, para explicar isso, a nossa missão é nessa parte específica da caixa. Então, a gente vai chegar com o SpaceX, vai nos mandar para o espaço e aí, então, o nosso lander, nosso aterrorizador toma controle, ele chega realmente na Lua e usa os rovers, os veículos, para a exploração lunar. Então, a gente vai primeiramente para uma parte da Lua específica e a gente também está preparando para a nossa segunda missão, que são para os polos lunares. Nessa missão, a gente quer buscar gelo lunar. E isso nos dá
especialmente algo para falar em relação à mineração espacial. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que vocês que são novos ao espaço e à exploração espacial, a Lua tem muitos recursos. Desde o tempo do Apollo, da missão Apollo, nós temos muitas missões orbitais que descobriram que a Lua tem bastante ferro, magnésio, cálcio, silicone e H2O, algo muito importante que os humanos precisam para sobreviver e também pode ser usado como combustível. Além disso, como já falaram em apresentações prévias, tem algum local específico na Lua que você tem uma concentração de tório muito alta. Então, se você tem tório muito alto, você pode encontrar elementos mais raros. Isso pode ser usado não apenas na superfície lunar, mas pode ser também transportado para a Terra. Então, para estabelecer uma cadeia de valor de utilização do espaço, a gente tem realmente uma cadeia de valor típica. A gente delineou aqui os diferentes passos e nós estamos tentando trabalhar em cada um desses passos. Então, a gente tem a prospecção e exploração, a gente estabeleceu esse pousador lunar e também esses veículos de exploração rovers. Agora nós temos uma discussão com parceiros que podem nos ajudar com a infraestrutura e com a extração. A iSpace é uma companhia muito pequena. A gente não pode fazer tudo. Então, é muito importante que a gente tenha parceiros. No segundo passo, nós estamos planejando, fazendo o planejamento de missão no lado legal e econômico. E a gente tem um parceiro muito bom na Europa, então a gente vai anunciar em breve, eles vão nos ajudar com armazenamento dos recursos e também o lado dos transportes. Então você pode ver que tem muitas lacunas aqui, então isso são muitas oportunidades de negócio para aquelas pessoas que querem estabelecer negócios com esse tipo de missão. E nós temos muitos parceiros diferentes que estendem pelo mundo todo e estão trabalhando conosco. Então, além de Luxemburgo, que é um grande parceiro estratégico, ao longo dos últimos anos a gente está trabalhando com a Agência Europeia Espacial, missões comerciais ISRU. Nós também trabalhamos com muitas pequenas ou grandes companhias que estão estabelecendo suas próprias tecnologias também. Eu quero terminar essa apresentação com o último slide. Nós estamos fornecendo tudo isso como um serviço. Em última instância, o que a gente pode fazer para nossos clientes é que a gente pode ajudar eles a criar sistemas de mobilidade. Nós somos especialistas em fazer os veículos de exploração, os rovers. A gente faz todos os sistemas que podem ajudar a sua agência ou a sua companhia a entender a superfície lunar melhor. Além disso, se você tem uma carga científica, a gente pode mandar essas cargas para a Lua para que você possa conseguir seus próprios dados. E também temos um serviço de dados que nós fornecemos. Em Luxemburgo, a gente está trabalhando especificamente com isso, ou seja, todos os dados que a gente consegue na superfície lunar, a gente vai decifrar ele e apresentar para vocês de tal forma que a sua companhia possa realmente estabelecer o seu plano para a superfície lunar. Se vocês têm interesse nisso, eu gostaria que vocês entrassem no nosso site para conhecer mais. Então, em relação ao Space e o Brasil, eu queria só deixar aqui, porque eu acho que tem muito talento excepcional no Brasil, tem muito capital também no Brasil, e eu acho que temos uma oportunidade para que o Brasil faça realmente um papel de líder na exploração lunar na América Latina. Então, nós podemos dar dados para companhias e agências brasileiras para entender a superfície lunar melhor. Como o Brasil sabe, o Brasil é um líder na área de mineração, então eles podem ter campanha de prospecção de mineração conosco ou com outras companhias, mas o importante é que vocês desenvolvam esse tipo de expertise e para alguma dessas outras companhias
estão focando em espaço e mineração, mas eles querem saber um pouco mais sobre essas oportunidades. E nós também, no entanto, atraímos muitas companhias que não têm experiência no espaço e a gente quer dar uma oportunidade para eles para fazer suas próprias oportunidades, suas missões, suas necessidades no espaço. Então, muito obrigado pela essa grande oportunidade. E é claro, se vocês tiverem alguma pergunta, e não só hoje, mas podem entrar em contato a qualquer momento. Thank you, Mr. Acierno, for your muito obrigado, Sr. Acierno, pela sua grande apresentação. É muito interessante ver tudo isso, desde o começo da exploração lunar até agora. Nós temos rovers comerciais de exploração e também transporte comercial. Isso tem muito a ver com seus parceiros internacionais. Então, isso nos dá algum tipo de plano para como nós vamos ter nossos investimentos futuros no Brasil. Então, para continuar esse painel, nós vamos para o Gustavo Roque, da Mining Hub. Pode começar quando estiver pronto. Eu estou pronto, vamos lá. Muito obrigado, Danilo, por esse convite. Eu fico muito honrado de ser parte desse painel e uma parte do fórum. É muito importante dizer que, mesmo que eu estou assinado aqui como Mining Hub, eu não sou um representante do Mining Hub. Tem muitas pessoas incríveis lá que estão liderando o projeto, a Cláudia Diniz e outros. Eu sou um dos criadores e cofundadores do Mining Hub, e na verdade estou aqui como um empreendedor, talvez também um empreendedor que trabalha para grandes companhias de da mineração. Então, eu estou tentando trazer esse assunto da mineração espacial para o setor da mineração no Brasil. Então, a gente já fez também em algumas universidades e também na NASA Johnson Space Center para ver as oportunidades que existem nos próximos anos na mineração espacial. Naquele mesmo ano, eu fui para a Universidade de Jerusalém, eu tive a chance de conhecer alguns cientistas e engenheiros. Eu acho que foram compatriotas do iSpace, que eram a equipe da Space-AL. E aí eu entendi as oportunidades que realmente a indústria espacial pode ter para o setor da mineração. E desde então, nós estamos tentando traduzir para os profissionais da mineração e em relação às nossas estratégias de companhia, como nós podemos inserir o assunto da mineração espacial na nossa agenda. Ontem, no fórum, foi muito interessante porque o representante da Agência Espacial Europeia falou que nós não precisamos construir algo especificamente para o espaço, nós precisamos só incluir o espaço na nossa estratégia. Isso é muito importante e interessante. Como a gente pode fazer isso? Porque quando você olha, e isso já foi mencionado antes, o Caio já falou disso, eu olho para a indústria espacial no Brasil e eu não estou vendo a indústria da mineração ou a indústria petroleira. Na verdade, eu só vejo isso acontecendo se a gente tiver essas indústrias realmente promovendo e contribuindo para a exploração e fazendo parcerias com outras companhias como a iSpace e também com a Agência Espacial de Luxemburgo, por exemplo. Então, como um profissional da mineração e um daqueles que construiu um ecossistema disruptivo como o Mining Hub do nosso setor, eu acho que nós temos um papel muito importante nesse setor espacial. Como mostrar o caminho que a gente pode tomar vantagem e a forma como a gente pode explorar oportunidades. Então, se você voltar 20 anos no passado, a gente não poderia imaginar operações por exemplo, com caminhões autônomos, com equipamentos autônomos. A gente não pensava em drones, muito menos um caminhão autônomo. E se você for para frente tentando entender o que vai acontecer daqui a 20 anos, onde estará a indústria da mineração? Que tipo de oportunidades a gente vai poder explorar no futuro? Muitas vezes a gente olha para a indústria espacial pensando sobre as oportunidades do espaço para a Terra. Acho que a gente tem que inverter
discutir esse processo e a gente tem que pensar como a gente vai fazer as coisas da Terra para o espaço. Por exemplo, fazer uma parceria com a Space e os apoiar no processo de exploração com o conhecimento que nós temos sobre a tecnologia autônoma. E é importante que nós entendamos também, não é uma tarefa fácil para trazer isso para a nossa agenda, porque nós temos tantos desafios. Por exemplo, agora a gente está discutindo tecnologias para operações de teste. Como é que eu posso inserir um assunto como space mining, operação de dados, quando a gente está discutindo processos, né, certos processos básicos que a gente está encarando hoje. Mas o ponto principal aqui é que você mencionou as conquistas que foram feitas ontem pela NASA. Então, é muito importante entender que ontem eles tocaram um asteroide, coletaram os minerais com uma tecnologia que foi desenvolvida há 2 anos. Que levou mais ou menos 2 anos para que eles alcançassem isso, alcançassem o asteroide ontem. Mas, se a gente trouxer para a nossa mente esse conceito de crescimento exponencial, o que está sendo desenvolvido, robótica, inteligência artificial, até onde a gente vai poder chegar? E o ponto principal que eu estou tentando trazer para a nossa pauta de discussões, para a nossa agenda, é ter isso como discussão, é ter isso na nossa estratégia, para que nós possamos entender o que está acontecendo. E o meu conselho é, a nosso setor, com certeza vai sofrer uma disrupção por alguma empresa, algum parceiro, e talvez seja de alguém de fora do nosso setor. E nós precisamos desenvolver as oportunidades, por exemplo, nos Estados Unidos, assinar um tratado, como é que podemos ficar conectados com vocês, com eles, como é que podemos entender as oportunidades. Por exemplo, o doutor Link mencionou a parte econômica, financeira, técnica. A minha empresa precisa fazer parte disso. Essas empresas precisam estar participando dessas discussões para saber como cooperar. E outro ponto também que é muito importante mencionar, se não descobrirmos uma forma diferente de explorarmos essas oportunidades de forma colaborativa, ok, o que está sendo feito no Mining Hub, não vamos alcançar nenhum sucesso fazendo isso separadamente. Também é importante mencionar que, embora o setor de mineração seja enorme no Brasil, eu não acho que mais do que 3, 4 ou 5 empresas são capazes de trabalhar com space mining. Nós temos algumas empresas júnior que estão mais focadas em estratégias a curto prazo, mas podemos trabalhar juntos com 3 ou 4 empresas, apoiando os ecossistemas, desenvolvendo talentos, apoiando as empresas de mineração para que eles possam entender a visão que está sendo criada para o longo prazo, inserir isso nas nossas estratégias com diferente visão que temos hoje, ok? Então, a médio, a longo prazo, pensando sobre os objetivos, as vantagens que podemos trazer para as nossas operações e também descobrimos formas diferentes para gerarmos receitas e oportunidades para a gente. E ter isso agora, não levar muito tempo. Também é importante entender que a nossa tarefa para os próximos anos é evangelizar, né, os nossos executivos, os nossos profissionais, os nossos gestores, para que eles possam entender as oportunidades, para que eles entendam que isso não é uma ideia maluca. Evangelizar essas pessoas, melhorar os ecossistemas, e a gente precisa convencer essas pessoas. Então, o meu papel aqui hoje
Não é um papel técnico, e eu estou feliz. E fiquei feliz de ouvir mais cedo hoje de manhã Paulo Vasconcelos e o senhor O'Connell mencionando que as empresas espaciais precisam mais do que os técnicos, precisam de economistas, de artistas, precisam de outras profissões para poder apoiar. E o meu papel aqui é exatamente isso, traduzir essas visões e oportunidades para o nosso setor, fazer com que tudo aconteça de uma forma mais tangível e de uma forma mais compreensível, ok? Muito, muito obrigado por sua atenção. Thank you very much, Mr. Roque. It was a very Muito obrigada, Sr. Roque. A sua apresentação foi muito interessante e os assuntos discutidos foram muito importantes. Então, agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Ok, vamos continuar. Eu vou continuar com a pergunta para o Sr. Roque, mas eu acho que todos vocês podem responder também. Vou falar sobre essa revolução técnica e como é que poderíamos beneficiar com isso no Brasil. Bem, o setor de mineração e o setor de espacial. Como é que poderíamos nutrir um ecossistema envolvendo esses dois riscos, porque são setores de altos riscos, principalmente das nossas gigantes da área de mineração. Então, nem toda atividade de mineração, ou nem todos os profissionais no setor de mineração, vêm de backgrounds técnicos. Então, como é que a gente poderia desenvolver isso? E o senhor Acierno, se vocês puderem contribuir. Sim, não tenho nenhuma dúvida de que as empresas de mineração podem fazer isso em parceria. Que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, construindo essa grade, essa rede com as empresas, abrindo o setor para o setor de mineração. Gostaria muito de parabenizar a todos por esse trabalho maravilhoso e todos os esforços, como esse fórum. Então, a gente precisa apoiar não apenas financeiramente, mas a gente precisa apoiar a todos, colocar o setor espacial, os temas espaciais na nossa pauta, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo, tentar trazer a academia, as universidades, para que elas possam entender que usos vamos precisar nesses setores daqui a 5, 10 anos, aí poderemos desenvolver escolas para isso, para essas faculdades, universidades, para que essas universidades possam desenvolver essas habilidades. E isso não é para ser feito lá no futuro, é para ser feito agora. A gente precisa estar sempre um passo à frente, sempre um passo adiante. Senão a gente só vai tentar suprir as lacunas que existem e a gente vai ficar correndo atrás dos países desenvolvidos. Então, isso na América Latina, a gente precisa trabalhar juntos. Então, se dependesse de mim, eu estaria aqui apoiando a Agência Espacial Brasileira e também tentaria trazer a Agência Espacial de Luxemburgo, a Agência Espacial Europeia, para nos ajudar a traduzir e a construir criar esse movimento tão importante no Brasil. Antes de prosseguirmos, gostaria de passar a palavra para o Sr. Link, para complementar essa pergunta, porque o senhor mencionou esse Centro de Inovação de Recursos Espaciais, né? Então, esse é um programa para novas incubadoras de startups. Então, talvez a gente deveria estar mais ligado nessas startups de mining. Então, como é que a gente poderia colocar as empresas num modelo mais enxuto? E como a gente está falando sobre startups mais enxutas, fazendo muitas coisas, né? Talvez o senhor pudesse comentar. Maybe what I can say on this topic is o que eu poderia discutir com vocês é algo que estamos tentando fazer há muito tempo, que foi o início das nossas iniciativas. E é importante trazer os outros setores, os setores de mineração. Vou apoiando o que vocês discutiram.
É these realmente markets, difícil, these porque big esses companies are mercados active e essas grandes in existing empresas, markets that are very well defined, and elas of course, estão here em you have em to mercados persuade que já them estão muito bem desenvolvidos. to invest or at least consider markets that are, for those companies are extremely futuristic. So what we have seen is you have to find the right arguments to bring them in, and of course you have to do a lot of Então interaction, a você lot of tem que talking to trazer them, a lot of os context. And what we have done, for example, in Luxembourg now already twice, Então, o que a we gente fez organized em Luxemburgo, que a a gente sempre seminar, a tentou, workshop called é Mining organizar Space, uma where we oficina specifically went for the e mining seminário que chama industry and the oil Minerando and gas no industry. Espaço, That was e a really the gente complete faz isso focus para a of that indústria de event, and I mineração e can para a send you more indústria information. petroleira. If you go to our website, you will find Então, also se the você for summaries para of these events, nosso site, because você here vai ver we were os really able resumos to desses attract eventos, some porque of the aqui a gente companies, realmente and of course, conseguiu contratar this is extremely várias challenging. dessas But then afterwards, the companhias. second E foi year muito was already desafiador, better. mas We didn't have the current se a gente não crisis, tivesse we would have essa had a third iniciativa, edition this e year. agora, se a gente And não so tivesse gradually, a I nossa think crise, we a bring gente them in, teria and I think it's realmente also what I tido also mais noticed uma is vez o that in nosso the evento end, de mineração. it's E, no not fim, necessarily the best realmente não thing é to talk necessário, about markets, não é necessariamente because a in melhor the coisa end só these pensar markets nos do not mercados, exist, porque so no fim it's esses maybe mercados ainda not, não existem. that's not maybe the Então, argument that will talvez convince esse them. não é o melhor But I think argumento, one focus mas is definitely o principal I foco think, as you said, Gustavo, you realmente, have technologies como in você disse, terrestrial Gustavo, world that you nós can temos bring as in tecnologias no mundo quite terrestre easily que a to the gente space pode world, trazer and then of bastante, course in the de other forma way bastante around as fácil para o well. mundo I think we espacial e are também developing things in vice-versa. space that are Qualquer also very desenvolvimento de coisas no attractive for espaço também terrestrial são muito companies. So I think atraentes that's one para argument. companhias The other terrestres. argument, and I think that should not be Outro underestimated, importante is that argumento que não space deve is ser somehow subestimado sexy. é que o espaço Space é is, pouco has a sexy, vision. Space is able to sabe? attract O espaço consegue young atrair people to as also work pessoas in this jovens sector, and I que querem think trabalhar nesse that is, I setor, heard porque é already now from legal. several of these mining and oil and Então, gas companies that by muitas dessas associating pessoas themselves with this nessas topic, companhias de mineração e petroleiros, isso também é uma ótima forma de atrair novos talentos jovens para esse setor. Então, o que a gente também viu é que, claro, a nossa primeira reação era ter os grandes grupos de mineração. Eu sei que tem alguns aí no Brasil também, mas algo que a gente subestimou um pouco no começo é que vocês têm também toda uma cadeia de valores nessa indústria. E eles estão desenvolvendo várias tecnologias muito importantes para esses grandes grupos de mineração. E esses fornecedores também são os que estão mais interessados em transferência tecnológica para o espaço. Então, para finalizar, eu posso somente convidar vocês para o evento que a gente vai organizar. Bem, eu acho que a gente deveria ter organizado em outubro, seria semana passada, mas a gente vai fazer em abril, 19 de abril, se não me engano, do ano que vem. A gente vai ter em Luxemburgo uma semana da utilização de recursos espaciais em Luxemburgo, e a gente está ativamente fazendo isso para as companhias mineradoras e as companhias petroleiras e do setor do gás natural, e a gente ficaria muito feliz de ter companhias brasileiras na nossa discussão. Perfect. And Mr. Acerno? Ótimo. E você, Acerno? Senhor Acerno? I'll just briefly talk about what was attractive to us. Então, eu posso falar sobre o que acontece com a gente. Então, quando você pensa que um país vai se envolver com o espaço, eu acho que o país deve fazer é ter um arcabouço legal. E então, o mais importante, exemplo disso é o Luxemburgo. Eles têm um arcabouço legal, eles têm um apoio político e eles também forneceram dinheiro de formas diferentes. Então, eu gostaria de enfatizar que também o dinheiro é muito importante. Eu vejo alguns países que estão tentando fazer coisas que são só políticas e legais, mas em última instância, se você quiser entrar no jogo, você vai ter que ter esses recursos. Não precisa ser muito dinheiro. Tanto a Spacer quanto outros fornecedores, você pode ter um instrumento para outras pessoas investirem. Algo pequeno, um pequeno passo pode ter um grande fator na indústria espacial. Então, digamos, imagina só que se o Brasil estivesse na Lua daqui a 1, 2 anos, isso ia transformar tudo.
muitas pessoas iam começar a se envolver nisso. E por causa desse elemento sexy ou maneiro, isso você vai atrair mais dinheiro estando lá. Então, eu gostaria só de enfatizar que é importante encontrar sua especialidade, focar em algo e aí mandar isso para a Lua. Dessa forma, você vai ser um player importante nessas missões espaciais. Yes, and getting into the lean composition of startups, I would like to comment. Então, vamos falar um pouquinho sobre as startups. Eu gostaria de falar sobre o projeto Hakuto. A gente está já há muito tempo ouvindo falar sobre esse. Eu sei que houve realmente uma evolução. Depois do Lunar Express, vocês chegaram num nível maior. Vocês já têm agora um veículo de aterrissagem. Vocês têm um rover de exploração. Então, como foi essa transição? De fazer outros parceiros como Luxemburgo, e durante a competição vocês provavelmente conseguiram os maiores investimentos dessa competição do Lunar Express. Então, eu tenho certeza que foi algo importante para vocês. Bem, em relação ao investimento, bem, a gente fez uma abordagem de começar bem pequeno e vamos só focar no desenvolvimento do robô. E esse foi o primeiro projeto. Nós estávamos tendo parcerias com companhias no Japão que realmente estavam financiando essa missão. Era um rover bem pequeno. O mais importante era entrar na superfície lunar, chegar na superfície lunar. O problema é que a gente tinha um lander diferente que a gente usava, o veículo de aterrissagem, eles não conseguiram dinheiro bastante, a tecnologia não funcionou, politicamente eles estavam dando problemas, então depois de 3 ou 4 tentativas que não funcionaram, bem, se a gente chegou na Lua, acho que a gente vai ter que fazer nosso próprio veículo. Então foi aí que a gente voltou para os investidores e falou, bem, a gente tem uma oportunidade única aqui de desenvolver esse produto, o mercado não está muito claro como está isso no mercado. E aí que a gente começou a explorar o mercado sul-americano. E a gente vê agora como já mudou isso. A gente mudou muito nos últimos 5 anos, mas realmente a chave do nosso sucesso foi ir devagar, de passo a passo, nessa nossa missão de chegar. Muito obrigado. Obrigado pela sua explicação. É algo que eu estava muito interessado. Então vamos para a nossa última pergunta. A gente não falou sobre asteroides, eu sei que é algo mais distante, mas eu sei que tem algumas missões que nós já temos. Ontem a gente sabe que coletaram uma amostra de um asteroide e voltar para a Terra daqui a alguns anos. Isso é muito empolgante. E se você tem alguma coisa a falar, qual é a principal diferença entre explorar asteroides e você realmente ter mineração de recursos em asteroides? Eu acho que a gente pode ir na sequência. Vamos começar com o Gustavo Roque, depois o Matias e vamos terminar com o senhor Kyle Asierno. Bem, vou falar algo muito honestamente. Eu acho que eu tenho que deixar os especialistas fazerem a resposta. Eu ainda estou tentando trazer os meus parceiros, os meus colegas para os estágios bastante preliminares dessa discussão. Eu não sei muito sobre isso. Então, do nosso lado, eu posso dizer que a gente tem um grande foco nos asteroides, igualmente, desde o começo da nossa iniciativa. Então, eu acho que as primeiras companhias que a gente entrou em contato estavam focando mais em asteroides. Naquele momento, a gente também olhou exatamente para a Lua ou asteroides. No fim, a gente percebeu que lunar economy, lunar community, but you have also a lot of asteroids focused scientists and industries. So I would say both have their pros and cons. It is very Acho que os dois têm prós e contras. É muito claro que recentemente o foco está completamente na Lua. Acho que o Kyle vai ter ótimos argumentos para a Lua também. Então é absolutamente claro que o foco da agência atualmente é na Lua. A NASA e a China e na Europa, todos os grandes programas de exploração no momento estão aí nesse foco. E também nós temos alguns aspectos comerciais com o desenvolvimento da economia espacial e de atividades comerciais.
I think it is Todos very clear that esses in the estão short focando term, meaning completamente the na next Lua. 5 Então, to é 10 muito years, I claro would say que the focus nos is the próximos moon. anos But in the longer o term, I foco think é na Lua, asteroids mas em should longo definitely prazo, eu acho que os also play a role asteroides in deviam this ter overall um papel economy muito connecting importante nessa Earth and the moon economia, and the cislunar conectando a space with Terra e a asteroids, and then Lua e in o the espaço long term lunar, os towards asteroides, Mars. e em longo prazo a gente vai em direção a So Marte. no clear answer, but I would say Então it's não temos uma certainly not resposta about muito clara, mas eu excluding digo asteroids. que você definitivamente não deveria excluir os Yeah, I would agree. asteroides. I completely Eu agree, actually. concordo, I eu think concordo the moon is just a completamente. stepping Eu stone. acho que a Lua é It's the somente um first passo, step for us, é o and primeiro passo ultimately, para nós. Mas em última instância, the real money is going to be in asteroids. o Honestly dinheiro speaking, there's much verdadeiro more of estará them, nos there's much more asteroides. Tem resources, there's muitos an mais enormous deles, tem amount, muito mais but recursos, for tem us, muitos asteroides, uma and quantidade this is what I gigante, mas actually para did my nós, thesis on when I was in university. I na did the verdade, trade-off quando eu study fiz a about was minha I going to enter those asteroid minha companies, which monografia were really hot and foi sexy at the sobre time, or was asteroides. I going to go As towards the companhias de moon, which nobody asteroides was talking about? And ultimately, I chose the moon maneiras, descoladas because na época, todo it's mundo queria close, saber, mas eu, it's em última scientifically instância, escolhi a Lua, porque ela está perto, ela é cientificamente interessante where we e ela can nos learn to fornece work com uma in base outer onde a gente space. pode So if you go to aprender a asteroids, trabalhar no because there is no espaço. gravity, Então, it's just a nos completely asteroides não different tem gravidade, é workplace. And realmente we don't have those local kind de of trabalho skills completamente to know how to do diferente. A that. gente não tem So ainda essa expertise, we a will gente não sabe start on como the fazer moon, isso. and Então we a will gente vai push towards começar na Mars, and I Lua think e a gente vai em meantime, direção a we'll be Marte doing more and more e missions nesse to caminho asteroids, vai ficar. determining what we can A do gente vai there, fazer missões cada what vez mais resources we comuns can aos extract asteroides, and use, determinando and como a gente pode ultimately, utilizar I eles, think, que tipo de recursos nós podemos extrair. Em you know, última there will be instância, people that will be eu working on acho asteroids in que the far, far future as well. So that's where it no gets a bit, futuro distante a gente for vai me, even for me, realmente a little sci-fi, but I'm looking forward to the a days. gente vai conseguir minerar os asteroides. Então, até para mim isso é meio ficção científica, Thank you mas very eu much acho que a for gente the vai chegar answers. lá. Well, to Muito give obrigado some por suas closing respostas. remarks and Bem, a little perspective to our viewers só para that dar um are pouco de maybe touching perspectiva on para this todos os subject for the nossos, first time. You can todos que imagine estão that the assistindo, International Space você pode Station is the imaginar most que a expensive human-made Estação object. Espacial Was over $100 Internacional billion, é built over 20 o years objeto mais to caro sustain human espacial, life 100 here bilhões on low Earth orbit. de dólares, Now you can imagine ou one seja, on the moon, on the orbit isso of the aqui moon, such está as só the na Artemis órbita. Gateway project. E Imagine it agora a in gente tem 20 um projeto years, de but fazer uma with modular Estação implementation. It's a big project. Or even Estação a base that Espacial operates as a Internacional da mining Lua. site and refueling station E on the surface of the moon. você vai fazer isso modular Let's e just say depois that você vai there ter are então opportunities uma for colônia space na startups and mining superfície giants lunar. alike. Então And let's hope tem our industry muito is able to join espaço forces tanto para internationally as in startups larger de legal espaço frameworks, quanto such para as os gigantes da Luxembourg, mineração. and Então a missions gente precisa de um at the earliest possible stages. arcabouço So legal thank you to the e viewers. missões Thank you so much to our panelists. o mais rápido Had a possível. great Muito time obrigado a and todos que stay estão safe, assistindo. Muito obrigado para os Thank you very palestrantes. much. Bye-bye. Todo mundo Bye-bye. fique It's okay, seguro. Danilo. It's a great job. Um grande abraço. Have a nice day Muito for you obrigado, all. Danilo. Ótimo Bom, trabalho. esse, então, Tenha foi um o ótimo nosso dia. último painel do Fórum da Indústria Espacial Brasileira na programação de hoje. A programação continua amanhã, você consegue conferir tudo aí pelo site e em 15 minutos nós voltamos com a programação da 7ª RM Vale TI. No nosso próximo painel, às 3h15, a gente vai falar sobre cadeia produtiva. Vamos mostrar soluções que vão da fazenda até a mesa do consumidor, em instantes. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução.
Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.